Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Gaia Online Dimensão Ecológica. Hoje a gente vai conversar sobre o módulo 5. Módulo 5, nosso último módulo, e mais um último pedaço da jornada que a gente vai trilhar juntos aqui. Eu já vou começar compartilhando a minha tela. Bom, começamos a jornada aí no dia 19, seguimos até o dia 28. E só para sempre lembrar, né? A gente tem as nossas atividades obrigatórias, vocês já estão acostumados, mas para quem ainda não está, né, sintonizado, é sempre bom lembrar. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram começar colocando hoje? Não? Está todo mundo tranquilo? Isabela chegou. Ok, vamos seguindo viagem, então. Primeira questão que eu gostaria de conversar com vocês é a gente olhar um pouquinho para a nossa casa. A gente olhar e se situar, né? Quem nunca teve a oportunidade ou que não faz isso regularmente, a gente dá uma olhada aí, cada um, onde estiver, na sua casa ou no seu local de trabalho, se tiver nesse momento, mas olhar um pouco a partir da janela, essa janela, essa orientação que eu tenho predominante na minha casa, qual é? Né? Qual é essa orientação solar? Como o sol, né, banha a minha casa? Como é que percurso que ele faz e, né, traz zonas de sol, né, de aquecimento e zonas de sombra. Então, dá uma pensadinha aí, dá uma olhada como é que tá, relembra onde é que o sol nasce, onde é que ele se põe, como é que tá isso, e aí a gente, dando uns 30 segundos aí para vocês relembrarem esse caminho, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Todo mundo já sabe? Ah, que bom. Jônia também? Isabela, você está podendo colocar a câmera? Olá, bom dia. Hoje não, porque eu estou com outras pessoas aqui ao lado, mas já tenho uma noção assim do sol. Maravilha. Tiago vai escrevendo para a gente no chat. Bom, então vamos começar. Quem está pronto ou pronta para começar essa partilha? Como é que é esse caminho? Jônia? Maravilha. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom, eu moro num apartamento em São Paulo e na janela da sala tem uma vista aberta, né? Eu até postei a foto agora cedo lá no fórum e o sol nasce bem de frente para essa janela. Então eu tenho essa visão do sol nascendo todos os dias, que é muito bonito, né? Eu acho que é a parte mais bonita, assim, a vista mais bonita do apartamento. Então, e dá para acompanhar o movimento do sol no horizonte, né, que começa do lado esquerdo e vai indo até o lado direito, assim, durante o ano. E isso na parte da manhã. Depois, à tarde, ele vai para o outro lado do prédio, aí eu não tenho mais o pôr do sol, eu não vejo nada, assim. Então, eu tenho só de manhã o sol entrando pela sala. É isso, e eu passo para Flávia. Flávia? Olá, bom dia. Deixa eu já só renomear meu nome aqui que eu esqueci. Fica mais fácil.
Então, eu vejo o sol do nascer ao pôr do sol aqui. Assim, não vejo bem ele nascer. Ele nasce aqui desse lado aqui que eu tô. Mas a gente consegue acompanhar o sol o dia todo, assim, né? A não ser no período do meio-dia, né? Mas eu na minha lavanderia eu tenho sol durante a manhã e na minha sacada do apartamento eu tenho o pôr do sol no período da tarde, né? Eu moro numa cidade que tem muitas montanhas, então eu não consigo ver o sol se pôr no horizonte e eu sinto falta disso, porque eu só vejo ele se pôr atrás das montanhas. Então, mas eu sou agraciada com o sol aqui. Eu tenho os dois, tanto de manhã quanto de tarde, a gente tem sol. Acho que é isso. Passar para Maria Clara. Olá. Maria Clara, a gente está aqui conversando sobre orientação solar na nossa casa. Como é que é aí no seu local? A orientação solar, quanto eu estou vendo aqui um quadrinho, como que o sol, aonde o sol nasce, onde ele se põe, é por aqui? É isso? Isso. Ou tem painel solar, essas coisas? Não. Qual é a orientação do sol mesmo? A orientação do sol. Ele nasce... Aqui eu não sei muito bem, tipo, a localização dele, se é leste, oeste. Peraí, deixa eu me localizar. Eu tô na zona norte do Rio de Janeiro. Ele nasce aqui atrás da minha casa. Eu moro numa vila, em volta tem vários prédios. E aí, quando é meio-dia, ele tá olhando para minha leste e se põe para lá, para o norte. Ai, sei lá. Acho que é isso. É a sensação que você tem. Ele está batendo de frente aqui no meu quarto. Quando vai aproximando o meio-dia, ele está vindo bem de frente. E aí passa pela minha varanda e vai para o outro lado. A parte de trás, que é onde eu tentei colocar algumas frutas, algumas coisas, não deu muito certo porque construíram alguns prédios que tampou a parte solar. Fez sombra e só dá para ter algumas plantas de sombra. Aqui do ladinho, que é onde ele vem de manhã, aqui atrás, tem algumas coisas, mas o espaço é pequeno. E agora, na minha varanda, eu tenho um amigo permacultor que vai me ajudar com isso. A gente vai tentar fazer um pomar e uma parte para ervas de tempero e medicinais. Vamos ver se vai dar certo, porque o sol bate muito forte aqui. Eu até fiz uma partezinha de sombra, mas tem que se pensar muito na hora de plantar, né? Eu não sei se eu estou muito fora de contexto, que acabei de chegar, mas tentei responder dentro do que eu imagino que seja. Tá ótimo. Mas é só para você lembrar que o sol nasce no leste. O sol nasce no leste. Sempre. Não, eu tentei baixar pela parte onde eu tô aqui. Daqui ele tá nascendo como se eu tivesse aqui, daqui ele tá nascendo de lá para cá. Ele sempre nasce no leste, com certeza. Para quem você passa? Quem não falou? Não tô vendo todo mundo. Isabela, eu acho que. E o Thiago mandou no chat. Tá bom. Vai para Isabela, então. Oi, bom dia. Então, eu moro num apartamento e todo ele é voltado para o leste. Então, tem o sol nascente todos os dias, o que para mim é maravilhoso, porque já dá aquela luz de manhã, já me acorda. Às vezes nem precisa de despertador, já levanto, porque vejo a luminosidade invadir o quarto. E também outra coisa que eu gosto é que eu sinto que esse calor do começo da manhã é mais leve do que o do fim da tarde. Não sei se é impressão, mas parece que não sei. Eu gosto de pegar esse da manhã, já dá um ânimo para o dia. Maravilha. O Thiago aqui, ele está dizendo que ele vê o nascimento por trás das montanhas e ele acompanha o dia todo. E no final do dia ele vê o pôr do sol por trás das montanhas. E ele também mora em apartamento. Então também está registrado aqui a percepção do Thiago.
Ótimo. Então, estamos situados aqui onde, né, estamos em relação a esse bem precioso, né, que é a orientação solar. Muitas vezes, se a gente não tem uma orientação e não consegue o sol chegar, a gente tem até ambientes insalubres para a nossa saúde. Então, a gente ter a casa banhada pelo sol é algo bastante importante. E a gente lidar com isso, né? As intensidades do sol. O sol da manhã, o sol do meio-dia, né? A incidência que ele traz. E o sol da tarde, que às vezes é um pouco mais estridente, né? Essa intensidade um pouco maior. E com relação à orientação solar, já aprofundando um pouquinho, aquilo que a gente falou, né? Como é que a gente, né? O sol da manhã, como é que esquenta o ambiente, dependendo da região, né? Se a gente está mais perto da linha do Equador, se a gente está mais aqui Rio de Janeiro e São Paulo, ou se a gente está lá no sul, a gente tem o mesmo percurso, mas com incidências e ângulos diferentes do sol banhando as nossas casas. E antes da gente avançar nos conteúdos, só para lembrar os nossos principais temas, temas próximos, né? Porque a gente está falando muito das construções, dos locais que nos habitam, então é como se fosse uma escala mais aproximada que a gente está tratando nesse módulo. Todo mundo tem experiências, né? Mesmo que às vezes um pouquinho, na agitação a gente não percebe com todos os detalhes, mas é uma escala muito próxima, né? Essa das construções. E para qualificar essas construções, a gente está falando de retroajuste ecológico, ou quando a gente está falando de novas construções, né? Como é que a gente planeja isso adequadamente? Como a gente adapta ou como a gente planeja adequadamente os melhores designs para esse nosso habitat? Então, como é que a gente percebe nessa escala o funcionamento mais integrado, mais ecossistêmico, né? Como é que a gente aquece, refresca, como é que tudo que a gente usa para fazer isso, a gente também reduz a pegada de carbono, a pegada do edifício, e como que a gente realmente desenvolve um design mais sistêmico, usando materiais locais, as tecnologias, mas também criando locais saudáveis para a gente habitar. Um resuminho disso, né? Assim, olhando de uma maneira integrada, a primeira questão que a gente está trazendo nessa perspectiva das construções é essas estratégias bioclimáticas, né? Como a gente aproveita, como a gente protege, não tira partido, a partir das questões bioclimáticas. Que basicamente a gente tem a incidência solar, o vento, né, a posição que a gente está, né? Às vezes a gente está no hemisfério norte, tem um tipo de orientação, se a gente está no hemisfério sul, é outra orientação, mas tudo isso pode colaborar para dar o máximo de eficiência energética e o máximo de conforto ambiental na nossa construção. Então, a primeira observação, quando a gente vai, eu tenho minha casa, meu apartamento, um local que eu quero construir, a primeira coisa, o primeiro passo é a gente se situar em relação às estratégias bioclimáticas. Então, a gente, né, é o ponto zero para a gente gerar economia de energia, aproveitar o potencial do lugar, para onde a gente faz as aberturas, para onde a gente protege, onde a gente fecha, né, onde é que a gente engrossa as paredes. Tudo isso, né, o primeiro ponto de partida é a gente olhar as condições bioclimáticas do lugar. Então, esse é o marco zero. O segundo aspecto, né, para a gente ter uma solução saudável e sustentável, é como é que, a partir dessas características, a gente pode conservar.
né? Conservar energia, conservar água, utilizar materiais, reaproveitar, abrir o máximo para a ventilação. Às vezes a gente, hoje em dia, nos apartamentos, nas construções, a gente vê tudo janelinha pequenininha, e a gente pega as casas antigas, os apartamentos antigos, a gente tinha grandes aberturas. Não sei se vocês têm isso um pouco no radar, quando a gente pega apartamentos mais antigos, eles tinham janelas generosas, mesmo sendo um apartamento, mesmo as casas, elas tinham janelas uma dimensão muito maior. E hoje a gente vem reduzindo, e isso impacta na ventilação, no nível de iluminação dentro dos ambientes, o tempo que a gente vai precisar de iluminação artificial, ou a gente vai precisar de condicionar o ar, né, para ficar mais agradável internamente. Então, isso tudo está diretamente ligado com a energia consumida, e com as possibilidades de como a gente, né, vai receber essa energia. Se a gente vai gerar localmente, se a gente vai usar as tecnologias passivas para aquecer água, para gerar energia elétrica. Vários dispositivos aí são possíveis, mas também a gente está falando, né, uma vez que a gente está fazendo esse circuito consciente de design, a gente também monitorar também é uma possibilidade, né? A assertividade depende da gente ter os dados e monitorar, saber quanto a gente consome efetivamente para poder continuar gerando melhorias contínuas. E isso tudo, né? Como é que a gente faz uma gestão eficiente de resíduos? Então, a gente tem entradas nesse nosso microsistema, né? Que é a nossa casa, as edificações que a gente habita. E como é que são as saídas, né? As saídas, geralmente, a gente tem que dar um tratamento adequado, depois, né, lógico que a gente reduziu, reutilizou e tudo mais, mas ainda assim a gente tem um nível de geração de resíduos, quer sejam os efluentes, quer sejam os materiais compostáveis ou recicláveis e os inservíveis, né, os não recicláveis. E aí um pouco a imagem disso que a gente estava conversando inicialmente, né? Como é que esse percurso, né, está relacionado com a nossa habitação ou com o nosso local de atividade. E ainda, além da gente considerar a orientação, né, para onde a nossa casa está orientada, e em que posição, né, no planeta a gente está, mais próximo do Equador ou mais distante, a gente ainda tem outro tipo de incidência, que é a das estações. Então, principalmente, né, o sol de verão, ele é mais em pé, e o sol de inverno, né, ele tem uma declividade diferente. Então, a gente tem incidências diferentes também, conforme a estação. Todo mundo consegue perceber isso um pouco? Todo mundo tem um pouquinho de memória disso? Sim, tá todo mundo ligado, então? Que bom. Então, isso tudo na permacultura, né, são as energias que incidem, né, que a gente pode aproveitar ou não no nosso sistema. E aí, os materiais envolvidos nisso, né? Se a gente for fazer olhar ao longo do tempo, né, a gente só usava materiais naturais. Então, a humanidade construiu por muito tempo só com materiais naturais, né? A partir da terra, a partir da pedra, a partir da madeira. E conforme a gente foi, né, chegando nos tempos modernos, contemporâneos, aí a gente tem muito mais hoje uma presença de materiais muito mais processados, né, que envolvem uma produção, envolve uma fabricação, né, desses materiais para a gente estar construindo os nossos locais de moradia. Mas anteriormente eram esses materiais, né, a terra, os tijolos de adobe, as paredes de adobe,
a pedra, o pau a pique, telhas de madeira, como as tabilhas. Então, a gente tinha toda uma tecnologia, né, vernacular aí, hoje chamada vernacular, mas toda uma sabedoria, né, nas construções a partir dos materiais mais naturais. E eles são extremamente saudáveis, né? Eles não emitem nenhum componente volátil. As construções, além de eficientes, né, usando esses materiais, elas também são as mais saudáveis. E aí, falando um pouco de tecnologias, né? As tecnologias mais sustentáveis, uso, reuso, economia de água, a gestão dos resíduos, a geração local a partir da energia solar, da eólica, da biomassa. A gente vem conversando um pouco sobre isso, mas é só para a gente lembrar quais são essas tecnologias que a gente pode associar nas nossas soluções. Mas também a gente tem algumas outras tecnologias que são chamadas de eco-inteligentes, que aí a gente tem vários dispositivos, tanto de controle, do sistema de água, do sistema de energia, e vai desde um sistema simples, né, que a gente coloca para reduzir um dispositivo na torneira, que é um redutor de água, né, uma aeração, que você tem uma economia de água, até os sistemas de monitoramento mais sofisticados, né? Então, a gente hoje tem um número enorme dessas tecnologias aí à disposição para a gente utilizar. Conceitos mais gerais, né? Reuso, reutilização. Então, reciclagem, reciclável, às vezes a gente confunde esses termos, né? Tem um re aí, tudo na frente, mas efetivamente, cada um desses conceitos, a gente precisa formar uma imagem muito clara, né? Quando é que eu estou reusando, reutilizando, né? Eu estou fazendo um reaproveitamento de um material ou de um objeto, estou prolongando, né, a vida útil desse material ou desse objeto. E isso a gente pode pensar em pequenos, né, dentro de casa, né, num material que vem lá da casa da minha avó, que veio, né, de algum outro lugar, mas também como é que a gente faz um reuso de água, por exemplo. Então, às vezes também um processo, né, a raspa de pneu, que às vezes vai para um asfalto e não um asfalto novo. Então, tudo isso a gente pode estar colocando como uma das prioridades. Reciclagem. Então, por exemplo, nós temos, às vezes, uma pastilha de vidro que é de origem, né, de vidro novo ou de origem de vidro reciclado. Sempre, né, se a gente puder, vamos usar os materiais que vêm de origem de reciclagem. Então, aquela matéria-prima, né, que voltou para a indústria, voltou no processo e gerou um novo material, a partir de um material que foi reciclado. Então, que é diferente, né, da gente desse reuso, ele não foi processado novamente. O reuso, a reutilização é você usar o material, né, dar uma nova vida a partir dele. A reciclagem não, você entra num processo, né, que ele faz um reaproveitamento daquele material, às vezes numa outra forma, como uma pastilha de vidro reciclável. E reciclável, né? Então, às vezes a gente fala, os materiais a gente pode usar, por exemplo, o material terra, a gente faz o tijolo e depois ele reincorpora, volta para a terra. Né? Então, é um material que ele volta do berço, ele sai e chega no berço novamente e é reintegrado no mundo natural. Mas os materiais mais sintéticos, a gente muitas vezes está de olho se ele pode ser reciclável, né? Se ele pode novamente voltar para a indústria e ser reaproveitado. Lógico que sempre o reciclável, ele não é a solução final, como do berço ao berço.
mas como é que a gente não vai com esse material para o aterro, por exemplo, né? Ele pode ser um material que volta para o ciclo produtivo. Então, também, quais materiais que têm essa possibilidade, né, que eles funcionam dessa forma, os plásticos, os vidros, os metais. Tem indústria aproveitando 90% de metais aí, reprocessando, então isso é muito adequado, né? A latinha, por exemplo, de alumínio tem um alto, né, potencial de reciclagem, então ele é um material altamente reciclável. Então, só para a gente olhar, né, essas nomenclaturas e usar elas, empregar elas adequadamente nesse processo. Análise do ciclo de vida, né? Então, tudo isso que a gente está falando, né, da onde está vindo esse material e para onde vai esse material e qual o percurso que ele faz. A gente entender para a gente poder tomar decisões mais assertivas, né? Isso que... Deixa eu só tirar aqui. Então, a análise do ciclo de vida é usado na indústria da construção civil deveria ser até mais utilizado, mas é um conceito importante para a gente entender, né? Como é que a gente propicia condições dos materiais cada vez mais, né, serem utilizados, irem do berço ao berço, né, eles não gerarem um impacto no nosso ecossistema, né? Então, quanto mais a análise do ciclo de vida é feita e mais completo esse ciclo, né, for sendo absorvido em cada um dos seus processos, ele tem essa eficiência de chegar do berço ao berço e gerar menos impacto e mais saúde para nós. Ciclo de vida. Então, são várias, né, olhar as várias etapas de um processo, de um sistema de produção ou de um serviço, em toda a sua cadeia, considerando, né, a quantidade de energia empregada, as matérias-primas, quais, né, produtos são adicionados. Uma vez feito isso, né, a extração, o deslocamento desse material, né, todo o transporte, todo o aspecto de logística, como ele vai ser utilizado, como ele é manipulado, qual embalagem é utilizada, como ele é divulgado, como ele é consumido, se gera sobra, se gera resíduos, quais as destinações, né? Imaginando que a gente está sempre procurando fazer esse percurso, né, com o foco do berço ao berço. As normas que apoiam isso também, né, essa ISO 14040, então tudo está normatizado de como fazer esse processo, então é bom a gente saber que isso é algo que nos favorece, né, sempre tem uma norma, e tem indústrias que adotam esse procedimento, mas é algo que a gente também, enquanto designers, aí é bom a gente ter incorporado em certa medida nos nossos processos. Então, se a gente vai falar de análise de ciclo de vida, ele tem algumas etapas principais. Então, qual é a finalidade, né? Qual o objetivo, partindo do objetivo, que dados a gente precisa levantar para a gente entender esse processo. Então, a gente pode ter sistemas, né, super complexos, como algumas indústrias fazem, que fazem toda a auditoria do seu processo, mas imagina que a gente traz para mais próximo de todos nós, que a gente vai fazer uma intervenção, como é que a gente incorpora esses princípios também. Então, qual a finalidade? E a gente entender que dados a gente precisa para seguir com esse inventário, para compor um banco de dados, né, o entendimento das informações, quantidade de energia vai estar envolvida, quais são as matérias-primas que a gente vai requerer para esse processo, quais as emissões que esses materiais e esse processo vai gerar, há poluentes envolvidos ou não,
como que a gente vai lançar esses poluentes, ou como vai tratar esses poluentes, e aí que produto é esse, que processo é esse, que atividade é essa que a gente está falando, né? A partir todos esses dados, né, mapeados, levantados, avaliar o impacto disso, então, que carga ambiental ele traz nesse processo, como é que isso vai ser tratado, tem efeito sobre a saúde humana e sobre o ambiente, né? Se a gente está falando do berço ao berço, não é para gerar nenhum impacto ou ele ser possível de tratamento, né? E a partir desse entendimento, né, qual é a melhoria no sistema para a gente, identificando os problemas, né, ou os impactos que possivelmente um processo está gerando, como é que ele vai ser conduzido, como é que ele vai ser reorientado para redução ou eliminação dessa carga ambiental ou desse impacto, ou do resíduo gerado, tentando linkar com uma outra parte do processo. Então, esse mapeamento, ele dá uma clareza de como todas as etapas vão ser executadas. E se ele gera alguma coisa, como é que vai ser tratado e vai ser reorientado para uma destinação correta, ou uma reutilização, ou uma reciclagem, ou então, para fechar realmente esse ciclo de vida. Interpretação dos resultados, fazer as correções necessárias que eu acabei de falar, e aí a gente tem a melhor tomada de decisão para o processo. Então, análise de ciclo de vida é uma sistematização para nos ajudar a avaliar um processo ou um produto, né, quer seja aí um produto específico, né, fazer o tijolo, por exemplo, ou até a gente olhar uma construção, algo um pouco maior. Mudando já um pouco de assunto, avançando, o que nos ajuda nas escolhas, muitas vezes, é a gente ter selos verdes, né? Hoje, na produção orgânica, a gente sempre vai lá buscar um selinho, porque muitas vezes a gente, né, isso é adequado, né? Isso é realmente saudável, é realmente orgânico, então o selo nos ajuda, não é... Se a gente conhece o produtor, conhece quem faz, né, a gente não precisaria desse selo. Mas quando a gente vai comprar no mercado, para a gente saber se realmente aquele é um produto adequado, a gente tem o selinho. A mesma coisa são para outros materiais, né? Então, as madeiras, né, os certificados de origem, pessoas que garantam esse processo, né, até chegar em nós, consumidores, são sinais, né, de como são informações importantes que a gente recebe para tomar a decisão que né, numa aquisição de um produto, de um material, para a gente é importante. Então, quer seja com relação à madeira, quer seja em relação a equipamentos eficientes. Então, quando a gente tem um selo, tem uma classificação, tudo isso nos ajuda a tomar decisão. Porém, a gente tem que estar muito atento a empresas que se autopromovem, né? Sua amiga, empresa do meio ambiente, e não é um selo, não é uma rotulagem adequada que dá informação para o consumidor tomar decisão, né? Então, a gente também, hoje em dia, tem que tomar cuidado com um pouco quem usa mal e faz esse marketing verde, né? E não necessariamente faz um produto adequado para o consumo. Aí, os selos ecológicos no mundo, um pouco, né? O primeiro selo no mundo foi na Alemanha, que é esse anjo azul, Blue Angel, que é de 78. Então, os alemães estão há muito tempo de olho nisso, né? Olhando para como estão produzindo e dando essa condição, né, para a sociedade alemã de tomada de decisão mais efetiva, né? Mas vários outros também aí vieram, né, em 88, Environmental Choice, no Canadá, e assim vai, Japão também, Estados Unidos,
e a gente só veio mais recentemente ter essa discussão a partir da década de 90, né? E mais na década de 2000, aí, nos anos 2000, é que o Falcão Bauer começou a conversar sobre selo ecológico. Então, é bem mais recente a nossa discussão, mas isso ainda é uma discussão no Brasil. Esses selos não estão estabelecidos, então a gente tem uma certa lacuna que, no âmbito da construção civil, nos coloca em situações mais desafiadoras para tomadas de decisão. Bom, enquanto construção ecológica, a gente está falando, né, máximo a gente potencializar o uso aí, né, de materiais naturais, locais, né, com baixo consumo energético, né, então, assim, materiais mais in natura, que não precisaram passar por processos de transformação. Quanto menos energia embutida, melhor. Então, vai lá o mais, né, mais ecológico, se a gente conseguisse continuar construindo só com terra crua, né, fazendo adobe, usando bambu, aproveitamento de madeira, o máximo, né, de resíduos de produtos locais. Mas a gente habita cidades, como a gente conversou no começo, somos quase 90% da população habitando cidades. Então, na cidade, que materiais são esses, né? A maioria, geralmente, já são processados, não são esses materiais em natura. Também olhar, né, de onde estão vindo, né? É da nossa biorregião, de uma origem próxima, não vir trazer produtos importados, né? A gente, às vezes eu quero usar um tal material, mas ele está vindo de muito longe, ele passou por um processo intenso, né, de produção. Como é que a gente vai localizar, o que a gente vai mapear na nossa biorregião, né, no nosso entorno mais próximo. E se a gente puder, né, o máximo de ausência, de não ter produtos de origem sintética, ou também não ter componentes voláteis, que são cancerígenos. Um pouco mais à frente a gente vai olhar um pouquinho mais isso. E é isso, gerar, né, produtos que gerem o máximo de conforto, conforto térmico, conforto acústico, que gerem menos poluentes internos. E aí a gente tem as nossas referências vernaculares, né, habitação indígena, as nossas casas de terra, as igrejas como eram construídas, né? Então tem uma vasta arquitetura vernacular, mas como é que a gente se inspira nessas, né, arquiteturas vernaculares para a gente construir com qualidade a nossa construção hoje habitando cidades? E como que tudo isso gera economias, né? E a redução efetiva do impacto. Então, quando a gente está falando de construção sustentável, a gente está principalmente falando, né, da gente encontrar um sistema construtivo que promove uma intervenção consciente no entorno. Muitas vezes essas construções, né, a gente vê as construções, muita gente constrói no final de semana, tem toda aquela questão, né, as construções hoje em dia, a maior parte, se a gente for olhar, é autoconstrução, né, com uma baixa consciência, né, ou uma consciência mínima, né, do que está sendo construído. Ou a gente tem os grandes empreendedores, de um outro lado, também querendo construir a um baixo custo, então também com baixa qualidade, essa consciência toda sobre materiais, sobre tecnologia, sobre um design apropriado, uma orientação correta. Então, a primeira questão da construção sustentável é essa intervenção consciente. Então, como é que a gente promove uma intervenção, o uso das soluções construtivas, mas com o máximo de consciência? O segundo aspecto é a questão do consumo de matérias-primas, sabendo que a construção civil ele é um segmento que mais consome aí
depende, né, de recursos naturais no planeta. E a questão que, como é que a gente se afasta, né, de soluções que emitam gás de efeito estufa, também que a construção civil também é o terceiro maior responsável por emissões. Então, é uma atividade, né, é uma demanda da construção civil de alto impacto. Então, como é que a gente reverte esse processo, como é que a gente qualifica, né, analisando todos os aspectos desse processo, né, de construir, né, as nossas habitações, os nossos locais de atividade, mas com um mínimo de impacto. Realmente, em áreas urbanas, ele é mais desafiador do que em áreas rurais, né? A gente acaba gerando um número de resíduos, um volume de resíduos gigantesco, que né, requer de nós um tipo de aterro específico, né, que é chamado os locais de disposição de RCD, esqueci a nomenclatura, depois eu passo para vocês, mas tem locais para destinação de resíduos da construção civil, de materiais inertes, são separados, ou devem ser separados, né? Muitas vezes ficam pelo caminho, né? Mas a destinação correta é aterros de materiais inertes. E aí, um pouco, né, a gente olhar para a construção sustentável, quer dizer, construir novas habitações, mas como a gente tem aí 90% quase da população habitando cidades, isso significa que que a gente já está com uma massa construída muito grande. Então a gente precisa se focar muito na adequação, na reforma, no retroajuste. Como é que a gente adapta esses locais que já existem, como é que a gente aproveita essa massa de edificações já existentes, mas para que tenham uma eficiência, uma outra eficiência, né? Tanto de consumo energético quanto de conforto ambiental. Então, como é que a gente revitaliza essas construções para que elas cumpram melhor essa função, né? Então, adaptação e ajuste, né? O retrofit, que geralmente é uma nomenclatura muito que se usa, a gente vem traduzindo como retroajuste, é essa adaptação, né? Essa qualificação, adaptar para a gente ter uma habitação eficiente e também, sempre lembrando, saudável, reduzindo o impacto, obviamente. Algumas características principais quando a gente está falando de edificação sustentável. O cuidado ao fazer a obra. A gente precisa, na implantação de qualquer que seja o porte da obra, como que a gente vai gerir essa intervenção, né? Quer seja uma construção ou uma adaptação, um retroajuste. Como é que a gente vai planejar para consumir o mínimo de água e energia, tanto durante a obra quanto na vida útil? Que materiais eficientes são esses, né? Como é que a gente vai gerar mínimo resíduo e vai evitar contaminação de solo e também contaminações na sua vida útil? E que alterações da paisagem a gente está falando, né? Houve um tempo que a gente, na arquitetura, sempre falou de construção que se adapta ao ambiente, né? Então, algumas construções em determinados locais, elas até se incorporam de uma maneira no ambiente que elas estão, que você quase não percebe as construções. No mundo urbano, né, a gente tem os prédios que é difícil a gente conseguir uma solução que ele se incorpore, né, na paisagem. Não, hoje a gente tem aí massivamente e cada vez mais em diferentes locais do planeta, né, esses nossos espigões como soluções de moradia e muitas vezes a gente vê que isso vai ficando cada vez mais alto. Então, paisagem é essa, né? Que impacto é esse, não só de materiais, mas o que significa em termos de ilha de calor, né? Então, na condição de vento, de circulação, então tudo isso
esse ato de construir, né, incide muito grande, tem incidência muito grande na alteração da nossa paisagem. Essa paisagem, né, ancestral, né, natural, ela é realmente, com a urbanização, com as construções, bastante alterada. E aí altera a temperatura, altera vento, altera a nossa condição desse microclima, né, e na possibilidade de a gente ter mais conforto, de ter uma condição melhor no ambiente urbano. Como é que a gente faz isso? Sempre pensando nas necessidades atuais. Então, se eu estou fazendo um planejamento, se eu estou fazendo um design, como é que eu entendo as necessidades atuais que estou, né, já demandando, mas também como é que a gente pensa habitações mais inteligentes, pensando também nas necessidades futuras, ou nas possíveis adaptações futuras. Então, tudo isso gera soluções mais eficientes, não só agora, né, mas no futuro. Então, por exemplo, se eu faço um ambiente que ele tem uma capacidade de múltiplo uso e não um uso tão específico, a gente está conseguindo acomodar, né, as demandas atuais e as futuras com menor intervenção, por exemplo. Então, isso tudo a gente incluir quando a gente está fazendo o nosso planejamento. E sempre, né, considerar também não só essa questão toda ecológica, mas também em relação à saúde. Obra. Essa questão do planejamento é fundamental para uma obra eficiente, um resultado eficiente. Então, não tem resultado mágico se a gente não realmente, conscientemente, pensar como é que serão todos esses passos. Onde é que eu vou acomodar material, onde é que o resíduo eu vou juntar para dar uma destinação correta. Então, tudo isso requer planejamento, organização, combinar com quem vai construir, se sou eu com a minha família, né, uma autoconstrução, ou se eu vou envolver mão de obra, como é que a gente se relaciona também com essas pessoas, como é que a gente combina tudo isso, né, para acontecer, favorecendo essa redução efetiva do impacto. Como é que vai ser a solução de eficiência energética e no reuso de água, né? A gente vai precisar demandar isso durante a obra, mas também como é que isso se desdobra na vida útil da edificação. Os resíduos, essa organização ter, né? Aqui é o local dos resíduos, aqui a gente vai separar dessa determinada maneira, tudo isso precisa estar combinado antes. Já falamos de conforto, uso racional de materiais, tem materiais que propiciam maior aproveitamento e geram menos resíduos. Então, que materiais são esses que a gente pode estar incorporando, né? A gente, daqui a pouco, vou usar um solo-cimento, porque eu tenho um tijolo de solo-cimento, porque ele está disponível, eu consigo produzir, eu tenho solo, então ele praticamente não gera resíduo, eu não tenho quebra, porque eu posso planejar uma edificação bem eficiente, como se fosse um jogo de encaixe. E aí, usando os ecoprodutos, a reutilização, que a gente falou lá. E para garantir, né, hoje em dia tem alguns, eu chamo de roteiros, né, que facilitam, mas na verdade são as certificações. As certificações trazem para a gente os requisitos que a gente deve seguir para garantir tudo isso que a gente está falando, né? Então, Alemanha, Austrália, França, Japão, Estados Unidos, Brasil, né? Tem os seus sistemas de certificação que dão garantias que foram seguidos esses passos. Muitas vezes isso agrega um valor na solução, mas eu acho que a gente não deve pensar só na certificação como uma solução. Eu acho que se a gente incorpora esses procedimentos, né, no nosso planejamento e design, a gente está fazendo uma autocertificação, né? A gente não precisa essas certificações específicas, né? Alguns empreendedores veem benefícios nisso, mas a gente, como
usuário direto desses sistemas, eu acho que a gente pode, com responsabilidade, com organização, obter o mesmo resultado se a gente, né, fizer um planejamento e um design adequado. Aqui um pouco um quadro de como essas certificações, o que elas se preocupam mais, né, qual o âmbito que elas monitoram, né, e ao fazer o processo de certificação, só para a gente saber, né, o que cada esse roteiro, né, que é previsto para cada uma dessas certificações prioriza. Mas uma observação que eu gostaria de fazer, essas certificações muitas vezes têm um olhar muito focado no quesito ambiental e esquece um pouco outros aspectos e dimensões, né, até de quem vai usar. Às vezes pensa assim, né, que vai ser saudável, vai ser ambientalmente amigável, mas a pessoa que vai morar, a pessoa que vai usar o espaço, muitas vezes está fora desse processo. E quando é integrado, né, fica pronta essa edificação certificada, as pessoas que vão usar não conhecem todos os sistemas que foram aplicados. Então, como é que eu vou sustentar um sistema que foi utilizado, que está lá no sistema, mas essas pessoas não conhecem? Então, muitas vezes tem esse conflito. Eu falo isso porque tem uma amiga que ela trabalhava na Petrobras, e a Petrobras fez um edifício com a certificação máxima, Platino, eu não lembro qual era a classificação. Mas, na verdade, quando as pessoas ocuparam o edifício para usar, eram tantas tecnologias, tantas possibilidades disponíveis, mas elas não estavam inteiradas do que aquilo significava, como é que efetivamente usava. Então, é complexo as pessoas não acompanharem o processo e tomarem decisão junto para poderem, né, na vida útil efetivamente do edifício, saberem sustentar isso que foi preconizado no planejamento e no design. Então, é muito importante quando a gente está falando, fazer isso junto, né? Então, se a gente está falando de uma habitação, fazer isso junto com a família, né? Se a gente está falando de fazer para um amigo, ele construir junto. Um outro exemplo também muito interessante que eu tenho é no Ecobairro Valban, em que grupos de pessoas, né, que construíam juntas e contratavam juntas o seu arquiteto e tinham que tomar decisões juntas, né, para atender às normativas de construção da Alemanha, e com um orçamento apertado, né, ao fazer todo esse processo, elas conheciam o sistema todo. Por que aquela solução de água estava sendo adotada, por que aquela solução de energia estava sendo adotada, que materiais eram esses, que resíduos estavam sendo gerados. E isso na vida útil, né, traz todo um cuidado e uma manutenção muito assertiva. Né? As pessoas sabem por que tomaram aquela decisão e quanto custa aquilo, como funciona, e na vida útil elas conseguem manter. Então, eu fiquei, por exemplo, numa casa dessa no Ecobairro Valban, e a pessoa que era dona da casa me deu todas as instruções. Olha, aqui você tem que manter 5 minutos essa janela aberta, porque os materiais utilizados. Então, assim, a pessoa tem incorporado todo o processo. Então, isso é muito importante, não é só planejar, mas é integrar as pessoas nesse planejamento também. Questão da construção saudável, né? Os poluentes aí, a gente tem a poluição atmosférica, né? Então, os componentes voláteis aí, o verniz, a tinta, a cola, as resinas, todas as proteções que geralmente são utilizadas nas construções, muitas delas, se a gente não observar, elas são à base de solvente. Então, são componentes aí fenólicos e tudo mais. Isso são substâncias cancerígenas. E isso, quando a gente utiliza no ambiente, então uma pintura vai ficar emitindo esses componentes
por 6 meses. A gente vai respirar isso por muito tempo. Então, o tipo de tinta, a base que ela é desenvolvida é muito importante, porque isso significa 15% das doenças estão relacionadas à questão da falta de observação desses aspectos na construção. Então, tem pessoas que até têm uma sensibilidade maior, às vezes vão ter rinite, vão ter processos alérgicos, porque tem uma sensibilidade maior, e outras são um pouco mais resistentes. Mas todo mundo está suscetível a estar respirando um ar com baixa qualidade quando a gente usa esse tipo de material. Outra questão, materiais que contaminam a água, substâncias químicas, os resíduos nas tubulações, de chumbo. Hoje em dia a gente usa uma gama muito grande de remédios, de hormônios, de antibióticos, isso tudo tem uma questão relacionada à qualidade da água, à contaminação da água. Então, a gente tem um desafio com relação a isso. Então, como é que a gente proporciona sistemas ou utiliza a água que tem uma qualidade que garanta, que a gente esteja livre, de incorporar isso no nosso sistema. Outras questões de solo, então, muitas vezes quando a gente trabalha com concreto, com o cimento acidifica o solo, então como é que toma todo um cuidado para não comprometer a qualidade do solo. Então a gente também é um aspecto, outras contaminações também, como radiações, e às vezes os poluentes também biológicos, fungos, bactérias, cuidados que às vezes não são tomados nos equipamentos de ar-condicionado, também isso tudo afeta a qualidade interior do ar. Bastante coisa, para a gente observar, para cuidar da saúde, não é só aquilo que a gente ingere, mas tudo isso que está no ambiente, e que compõe aí as nossas vidas, A gente está ou num lugar de trabalho, que passa muito tempo dentro de uma edificação, a maioria das nossas atividades hoje são internas. Então, como é que a gente observa, esses ambientes? Mais recomendações, A gente aprender a ler os materiais, os componentes tóxicos, evitá-los, Quando aqui vocês estão vendo umas madeiras aqui, Essas madeiras todas foi uma composição de mesas que foram desmontadas da antiga Noroeste, que é a ferrovia que a gente tinha daqui ligando Bauru, e lá tinha as oficinas, e lá tinham as mesas, tudo feitas de madeira maciça e tudo mais. Aí um tio da família arrematou um lote de mesas dessas antigas oficinas, e aí ele me cedeu as madeiras e virou vários dos móveis aqui na minha casa. Então, se vocês olharem, tem pontinhos assim que eram os pregos, algumas coisas assim. Então, como é que a gente transforma os materiais, Aproveita materiais e transforma. Mas, ao fazer isso, por exemplo, muitas vezes precisava de cola. E o marceneiro estava acostumado com colas com solventes, com esses componentes orgânicos voláteis. E aí houve todo um convencimento para ele para usar a cola à base de água, que era mais saudável para ele, para a equipe dele, que era saudável para a minha casa, para quem ia morar. Então tem todo um processo educativo nesse diálogo, de mudar uma forma de fazer para uma outra forma de fazer. E ele falava, mas será que ela é tão eficiente? Será que vai realmente colar, E depois de alguns anos eu encontrei novamente, ele falou, agora eu só uso a base de água. Então está todo o processo dele revisto
e uma condição muito mais saudável, inclusive para a equipe de marcenaria, né? Então, não só para quem está habitando o local, né, a qualidade do ar interno está sendo garantida, mas também para os ambientes de trabalho fica favorecido, né, se a gente promover essas mudanças, e mesmo que seja assim, demande bastante negociação, diálogo, né, vamos lá, vamos ler o rótulo, vamos entender, vamos buscar a informação para que todo mundo se sinta tranquilo, né, com esse novo processo. Então é isso, né? Como é que a gente aprende a ler todos esses materiais, todos os componentes, entender quais os processos envolvidos, então quantos sistemas a gente tem que encadear para obter realmente essa qualidade do ar interno. Hoje em dia a gente tem uma redução, por exemplo, dos fumantes, mas quando a gente teve esse sábado o Dia Mundial da Limpeza, né? E a gente foi fazer uma limpeza no Ibirapuera, a quantidade de componentes de bituca de cigarro no solo, né? Então os nossos solos estão altamente contaminados com esses componentes químicos, uma quantidade enorme, uma infinidade de componentes químicos, mas vários, né? Esse é um elemento mais conhecido, mas vários outros também contaminam os nossos solos e dificultam a gente ter essa qualidade. Então, algumas imagens só para vocês sentirem, né? Areia, brita, tudo isso já é possível, né, ser reciclado. Então, as demolições, elas são possíveis, tem resolução do CONAMA para que isso seja feito dentro de um procedimento adequado. Então, a gente poderia não mais usar materiais virgens, né, mas usar materiais reciclados. Isso, olha, quer seja no formato, né, da areia ou, né, usando a brita, né, não a brita, né, de origem de pedra, mas origem reciclado. Falei para vocês do tijolo de solo cimento, né? Então, quando a gente pode até, né, eu tenho solo, né? Tenho a receita do solo cimento, dá para ser produzido localmente, muitas vezes isso vale a pena, dependendo do porte da construção, ter uma máquina e ter esses materiais disponíveis. Ele é um jogo de encaixe, tem uma eficiência na transmitância, né? Segurar o calor ou segurar o frio. Dentro da habitação é muito interessante também. Tijolos de demolição, os antigos tijolos, né? Ao invés de usar tijolos novos, né, com novas queimas, né, usar tijolos que já têm uma segunda vida. Chapas sem amianto, né? Amianto, ele é também algo do sistema respiratório bastante impactante para quem produz e para quem usa. Blocos com fibras celulósicas, com outros materiais incorporados. Aqui embaixo tem uma antiga telha de madeira, não sei se vocês lembram da taubilha também, que é feita com pedacinhos de madeira. Telhas que aproveitam tubo de pasta de dente, né, resíduo de tubo de pasta de dente, ou aproveitam material vindo de Tetra Pak. Esse banheiro em específico, eu acho que é uma imagem muito interessante enquanto a gente está falando de retroajuste. Então, está fazendo uma adaptação do sistema, né, aparente, sem quebra, usando o máximo, né, que tem já disponível. Mini estação de tratamento, a gente tem vários sistemas, né,
mais construídos, né, ou menos, mas hoje a gente tem uma gama grande de sistemas para tratar efluentes. Captação de água da chuva, hoje em dia, né, a gente pode construir os filtros, pode construir os nossos bombonas que armazenam, mas também tem sistemas prontos, eficientes aí de filtragem, de armazenamento e tudo mais. Então, hoje está tudo mais favorável, informação disponível, materiais disponíveis para a gente fazer captação e reaproveitamento de água da chuva, ou outros reaproveitamentos de água. Tintas, não só mais tintas à base de solvente, mas a gente tem tintas à base de água, mas ainda tem as tintas naturais, feitas à base de terra. Então, aqui não está dando para ver, mas as minhas paredes aqui em casa são tintas à base de terra mesmo, à base de argila. Então, hoje também já tem essas possibilidades disponíveis. Não só a gente pode fazer uma receita caseira, né, de pintura natural, mas também a gente tem alguns produtos de mercado disponível. As madeiras, são sempre priorizar madeira de demolição, madeira de reflorestamento, com certificação, com o selo, com manejo florestal sustentável. Madeiras alternativas da Amazônia, é importante, né? A gente muitas vezes tem um consumo intenso aqui no sul, mas isso protege a Amazônia. Tem uma correlação, né? O que a gente usa com consciência aqui impacta diretamente, porque a gente é um grande centro de consumo, né? Mas a origem das madeiras é norte, é Amazônia, então a gente precisa realmente se sintonizar com isso. E para a gente ter uma visão geral, né, do que a gente pode, né, olhar na nossa casa, eu gosto muito dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem que dá uma visão completa, né, do nosso sistema. E aí a gente pode começar, né, desde o jardim, né, desde de uma varandinha, de um pedacinho, da janela. Opa! Se a gente pode adotar telhado verde, tem várias soluções de telhado verde, telhado de palha. Como é que a gente, né, dá boas-vindas a uma outra mobilidade, uma mobilidade ativa. Então, tem espaço em casa para isso. Os equipamentos que a gente usa, a eficiência dos equipamentos, né? Então, se eles consomem menos energia, é preciso a gente estar consciente disso. Lógico que quanto menos a gente demandar de energia, melhor, mas se a gente tem algum equipamento que é realmente necessário, que eles sejam os mais eficientes. Os materiais, né, que a gente usa de limpeza, então, ou materiais que não tenham petróleo, que não tenham químicas, ou a gente fazer o nosso próprio material de limpeza. Como é que a gente organiza os resíduos, né? O aproveitamento de vidro, os resíduos verdes que a gente gera, né? Ir para compostagem. Como é que a gente favorece a separação, né, no nosso cotidiano para que tenha a destinação mais correta, né? Primeiro que quando a gente faz isso, fica no olho, a gente tem uma gerência mais eficiente, né? Vamos reduzir primeiro e vamos organizar para destinar corretamente. Os sistemas de água, né? Como é que a gente aproveita? Lógico, eu já fiz projeto de casa com banheiro seco, mas nem sempre, né? Principalmente a gente falando de edificações existentes, às vezes a adaptação a isso é muito complexa, ou em apartamento também. Mas como é que hoje a gente já tem bacias sanitárias com um fluxo duplo, né? Que reduz o máximo a quantidade de água.
Como é que a gente ainda põe alguns tijolos ou põe uma garrafa d'água, reduz mais um pouquinho ainda a quantidade utilizada de água? Como é que a gente consegue armazenar? Né? Então, vamos coletar, não vamos deixar essa água embora do sistema, se a gente tem possibilidade de a gente coletar. A questão de energética, como é que a gente gera, né? Apartamento tem um desafio, mas aqui eu acho essa foto, estão vendo aqui essa edificação amarelinha, com os painéis aqui grudados na parede, acho muito inspiradora essa solução. E também já tem soluções, vidros, né, incorporar na fachada, tem várias soluções para a geração de energia. Lógico que para chegar no Brasil ainda demanda alguns passos, né? Mas já é uma tecnologia existente, já isso já a gente já pode conversar disso, né? Em algum tempo vai chegar aqui, mas a gente olhar como é que a gente incorpora nas edificações existentes, né, a questão de captação da energia solar para a geração de energia elétrica. Como é que a gente qualifica, né, as pinturas, o ambiente, como é que proporciona um local para os pequenos animais. Então, tudo isso, né, dando esse ecossistema mais eficiente possível. E é isso, né? Sempre lembrando, isso que a gente está conversando em termos de construções e retroajuste, onde é que a gente impacta, onde é que a gente tangencia, né, dentro da agenda? Aí eu queria ouvir vocês um pouquinho, porque eu já falei bastante agora. Quem é que poderia falar um pouco, como é que tudo isso que a gente conversou, né, que esses conteúdos estão relacionados com a agenda? Maria Clara, poderíamos começar por você? Oi. Então, acho que tudo isso está relacionado com saúde e bem-estar, erradicação da pobreza também, está relacionado com energia limpa e acessível, está relacionada com consumo e produção responsável, cidades e comunidades sustentáveis, de certa forma, com redução da desigualdade, água potável, saneamento. E é isso, está relacionado com bastante coisa da agenda e, assim, de uma forma geral também, ligado com a nossa qualidade de vida e com o que a gente precisa fazer para transformar o mundo para melhor aí, para a nossa saúde e para a saúde do planeta. Maravilha. Para quem você passa? Passa para a Jônia. Jônia, o que você reforça ou acrescenta na sua visão? Acho que tá ligado a muita coisa, né? Diretamente a nossa vida. É bem impactante. E eu fiquei curiosa, Lara, para saber da pintura com tinta de terra dentro de casa. Porque a minha experiência é com... Eu já preparei, já fiz essa tinta, mas achei ela muito rústica e usei só na área externa. Dentro de casa, eu achei... Até quando estava falando, eu pensei aqui, vamos pintar aqui em casa, mas... Nossa, ela é muito rústica, né? Fica muito áspera a parede, né? Não sei se é possível. Então, depois me conta um pouquinho dela. Ao final, eu faço uma observação sobre isso. Mas é isso, assim, acho que está muito ligado, assim. Concordo com o que a Maria Clara falou. Maravilha. E passo para a Flávia. Olá. Então, para mim, tá quase todos os itens têm relação, assim,
vida na terra, né? A gente pensar que nem quando se pensa uma energia eólica que tem a ver, né, com construções também, né? Tem energia eólica para casas. Tem que se pensar nos pássaros, né? Dos prédios, no vento, a água, né? Todos esses materiais também, além de poluir o ar, poluem a água. Então, tá tudo interligado, assim. Também acredito que em educação também, porque quando você está se construindo integrando com as pessoas, você está educando, né? Tá havendo uma educação aí. Então, tá tudo interligado. A gente colocando isso tanto na construção já gera mais paz, amor, né? Então, tudo uma coisa liga a outra, né? Acho que é isso. Maravilha. Você passa para a Isabela? Para Isabela, aham. Oi, concordo com todos que atinge vários desses pontos da agenda, mas eu acho que o que eu destacaria é o 9, que é a Indústria, Inovação e Infraestrutura, porque eu sinto que são áreas ainda, né? Tanto das construções sustentáveis quanto da possibilidade de um retrofit, que se nós começarmos a demandar mais isso do mercado, também tem muito espaço para se desenvolver, precisa de novas tecnologias, tem sempre espaço para se desenvolver nessa área. Então, acho que o ponto 9 é o que mais se destaca, assim, para mim. Todos os outros, óbvio, mas o 9 também é bem importante. Maravilha. O Tiago está deixando aqui anotado, né, que ele acha o 1, o 3, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 15. Ele destacou aqui. E com tudo isso em prática, podemos gerar uma nova consciência e ajudar em uma construção de um mundo novo, de um novo mundo. Então, ele também já deixou aqui a fala dele. Mas eu concordo, que bom que a Isabela trouxe o 9. Eu ia destacar o 9, sim, porque realmente a indústria da construção civil, né, pensando que a gente está em ambientes urbanos, a maioria de nós, ela tem uma grande contribuição nesse processo. Lógico que nós, como demandadores, como consumidores, né, temos um papel importante nessa relação, nas nossas escolhas. Mas, em outra parte, né, ela também tem uma adequação importante. A gente vem acompanhando, e até as certificações ajudam nisso, né, de demandar produtos, não só a certificação da construção, mas produtos certificados que atendam aos requisitos, né? Isso significa que eles têm que especificar melhor os seus materiais, dizer por que eles são mais sustentáveis, né? Então, isso tudo nos ajuda. Então, tem uma grande chave no 9, sim. Obrigado por trazer. Mas é uma área que a gente está falando que realmente ela tem aí ela tangencia muita coisa. Realmente, a gente tem essa sensação nossa, né? Foi meio que comum a todos, né? Que são muitos objetivos que a gente impacta ou contribui conforme as decisões que a gente toma nesse âmbito das construções e do resto do ajuste. Isso significa que a gente precisa tomar muito mais cuidado, prestar muito mais atenção nesse quesito, né? E aí, falando um pouco aqui, Jônia, o que aconteceu? A gente, quando estava aprendendo a lidar, então o pessoal que produziu a tinta veio fazer ensinar como faz. E eu usei ela rústica, usei ela, né, com a potência, né, dela mais in natura, e fizemos um outro processo que você faz uma aplicação e tira o excedente com uma buchinha.
Então você vai suavizando e ela fica com um acabamento muito semelhante, até mais gostoso quando assim, ele tem um toque um pouquinho mais áspero que uma tinta normal, à base de água, mas é um toque suave, predominantemente suave. Então, esse efeito da buchinha é o que dá o acabamento. Então, esse detalhe é importante para conseguir lidar com ela, né? Então, o que isso significa? Que demanda um pouquinho mais de tempo para esse acabamento. Então, quando a gente adota uma solução nova, ela é nova em várias etapas, né? A busca do material novo, a busca por compreender que mão de obra é adequada, como é que a gente aplica, né? E a durabilidade na manutenção também. Então, como é que eu lido com ela no dia a dia também. Mas é algo que a gente tem que ir incorporando, né? Como a gente incorporou o velho, a gente tem que ir incorporando soluções novas. E muitas das decisões aqui em casa foram pautadas por essa perspectiva. Então, eu usei pedra no chão porque não tem energia embutida de processos de esmalte, é só retirada e transporte, basicamente, porque eu usei cacos. Então, é o mínimo de energia embutida, né? Então, vindo de uma distância de 200 quilômetros aqui no sul de Minas. Então, a gente mapear isso, né? Que material é esse, da onde está vindo, que energia está embutida nele. Então, a gente meio que tem que, né, sempre fazer esse cheque em cada tomada de decisão. É meio que aquela análise do ciclo de vida rápido, né? Como é que é esse processo em cada uma das decisões. Pessoal, então a gente está um pouquinho avançado aí da hora. Eu adoro conversar com vocês. Mas esse é um pouco o recado. Vocês têm alguma observação a mais, alguma demanda, alguma coisa que vocês estão sentindo necessidade para essa finalização? Não? Eu tenho uma coisa, Lara, não a ver com esse, mas o da energia, que a gente não pode assistir a aula online e eu não encontrei o link para poder assistir ela. Você não recebeu no anúncio? Não, no fórum? Ele tá o link está no fórum. Tá, eu vou procurar lá. Ele foi colocado no fórum e junto com os links principais que eu tinha combinado na aula passar para vocês. Ah, então tá. Obrigada. Tem uma mensagem grande, que um dos itens é isso, e depois vários links que a gente conversou no próprio encontro. Ah, ok, obrigada, que eu olhei só lá na página inicial ali nos links, então tá bom. Isso, não, tá lá dentro. Mais alguma coisa que é importante vocês colocarem ou estão sentindo nessa reta final? Diga. Oi, Lara. São duas coisas. Uma eu estou tentando fazer todos os exercícios e entregar tudo de uma vez. Quando eu fiquei até tarde fazendo, eu estou tendo alguma dificuldade em achar algumas coisas. Por exemplo, eu acho informações às vezes picadas e aí eu tenho que ler de novo e procurar na internet para completar o exercício certinho. Por exemplo, uma coisa lá do interior, plano mestre. Eu vi alguns esquemas, mas eu ainda não consegui elaborar uma coisa bem estruturada sobre um plano mestre, assim, porque isso pode ser muitas coisas ao meu entender, sabe? Mas enfim, vou chegar lá. A outra coisa sobre a aula de hoje, assim, o meu irmão tem uma marcenaria, a gente um tempo tentou fazer um projeto, tentei fazer um projeto com ele, de fazer umas pranchinhas handplanes, de pegar a onda de peito. Não sei se vocês conhecem, é muito legal que a gente faz de madeira. Só que a maioria das madeiras que são utilizadas são madeiras havaianas. Aí a gente tentou fazer com uma madeira daqui que eu tivesse certificação e começou a procurar em várias madeireiras essa certificação e é muito difícil de achar uma madeireira que garanta para você essa certificação. A gente achou com pinos, que é algo mais comum.
Outra coisa que a gente tentou fazer foi tintas também mais sustentáveis. Mas quando elas são aplicadas em madeiras, a madeira, como também é um material orgânico, elas podem dar fungos. Aí a gente teve que procurar um fungicida natural também. Aí eu achei o óleo mineral, que é bom para isso. E aí depois a gente tinha que impermeabilizar, que é a parte mais perigosa, assim, de poluente, porque verniz é muito tóxico, quase tudo para prancha é muito tóxico, resina. E aí, a gente conversando com um dos meninos que também fazia, ele indicou pra gente o óleo de mamona. Eu pesquisei, não parece tão tóxico, mas eu achei a aplicação muito difícil. Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade em conseguir construir um empreendimento completamente sustentável, sabe? Não é impossível, mas é muito, muito difícil hoje em dia fazer com que tudo seja sustentável. E, ao mesmo tempo, nessa marcenaria do meu irmão, a gente também reaproveita, a gente tenta catar madeiras de outros lugares e tal, que as pessoas não estão utilizando, e reaproveitar. E também tudo que sobra, eu montei um projeto que a gente faz plaquinhas, eu junto com os meus amigos, de mensagens para o mundo e sai distribuindo pelas árvores do bairro, entendeu? É uma maneira de fazer um upcycling, cradle to cradle, alguma coisa desse sentido, assim, que eu me inspirei também no curso. Essa é uma comunicação, assim, que eu lembrei de você falando das tintas, e eu tentei fazer muitas tintas também de cúrcuma, espinafre, café. Café eu tentei reutilizar da borra de café também. Beterraba tem uma tinta muito boa também, mas tem esses problemas dela dar fungo também. Então, você tem que utilizar um antifungos, um fungicida antes, que também seja natural. Aí eu achei o óleo mineral, que pode ser uma boa solução. Mas, assim, dentro do mar, dentro da água, molhando toda hora, foi mais difícil. Mas não é impossível também. E é isso. Maravilha. Não, ótima observação. Posso pedir para você postar essa experiência lá no fórum? Sim, claro. Vou postar algumas fotos que eu tenho, a página do Instagram, vocês podem seguir lá. Isso, poste, porque é sempre legal a gente ver esse esforço, né? Quantas etapas a gente precisa de pesquisa, de realmente incorporar isso, não é assim numa passada, né? A gente precisa realmente aplicar, buscar conhecimento, mas tem uma boa notícia. Cada vez que a gente faz isso, fica mais fácil. Se a gente pega 20 anos atrás, se a gente pega 10 anos atrás, era mais complexo. Daqui 10 anos, daqui 5, 10 anos vai ser menos complexo, conforme a gente for incorporando tudo isso e essas novas soluções a gente vai trazendo para a realidade. Então, vamos falar assim, é uma curva que vai facilitando, né? Por mais que não está pronta a solução, mas vale esse investimento, porque realmente a gente, ao fazer isso, a gente abre portas, né, para facilitar para muitas outras pessoas. Isso é sempre a gente ter isso em mente, né? Alguém tem que ser o desbravador, né, em cada área, em cada ponta que a gente está trabalhando. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar. E a gente tem mais um encontro online para fazer um encerramento disso tudo. Mas vocês têm aí uma semana de finalização, que seja bem proveitoso esse tema. Vocês mergulhem bastante, né? Ele tem bastante informação, quer seja para a gente planejar, para a gente executar, escolher materiais, ou para executar a obra. Então, cada um desses campos, assim, tem bastante informação. Se dediquem aí, qualquer coisa, vai sinalizando aí, eu vou acompanhando vocês, tá ok? Então, tá ótimo. Então, um bom final de semana, um beijo para vocês. Tchau, tchau.